Olá, prezadas irmãs e prezados irmãos, queridos amigos, mais uma semana que o Senhor na sua graça nos concede, no fim de uma semana, quase no início de outra semana, e na graça de Deus com Ele e uns com os outros, para uma vez mais nós podermos meditar um bocadinho na sua palavra. É sempre um privilégio estarmos juntos, obrigada pelas vossas mensagens, pelo vosso incentivo, com certeza que a mim e ao meu marido nos faz muito bem e nos anima neste ministério pessoal que nós temos. Queríamos saudar de uma forma muito particular alguns queridos que nos escutam do Brasil, como a Regina, o Felipe, a Nadi Janes Soares, o Osni Veríssimo, também aqui de Portugal, com certeza, o querido Davi e a querida Ofélia. Também temos de Angola o Luís Pereira, que nos saúda e que nós também o saudamos a ele também. E outros queridos, a Nazaré, a Palmira, a Márcia, o Henrico, também que tem estado connosco, e que o Senhor realmente nos possa abençoar e possa abençoar todos estes queridos, que de alguma forma nós temos algo em comum, que é a palavra de Deus, e nos sentimos animados em partilhar esta palavra. Mas não será só com estes, pois não, marido? Eu creio que hoje nós temos uma novidade a acrescentar. Pois é que nós recebemos um convite para que o nosso programa passe numa rádio. Pois bem, é uma rádio cristã, a Rádio Tranquilidade, e desde já aqui faço o convite ou apelo para aqueles que queiram seguir esta rádio, que tem conteúdos extraordinários, música cristã muito boa, de alta qualidade. Pois bem, é uma rádio que apenas transmite através da internet, mas podem acompanhar esta rádio através do link que eu irei colocar na descrição deste vídeo, ou que está na descrição deste vídeo. Portanto, temos uma nova audiência, a quem damos as boas-vindas também. Isso, e que o Senhor nos possa usar a todos para que esta semente realmente seja espalhada e muitos tenham o conhecimento da palavra de Deus, e ela fará a diferença sem dúvida na nossa vida. Marido, podes começar por favor com uma oração? Muito bem, e antes de fazer a oração, só dizer que por esta razão, porque agora também este nosso programa irá ser transmitido pela rádio, portanto temos um novo formato mais curto para que possa se encaixar nos módulos programáticos de uma rádio, tá bom? Portanto, esperemos que cada um de vós que já nos segue há mais tempo possa compreender esse facto, e certamente que será uma bênção para mais pessoas. Muito bem, vamos então orar pedindo a direção de Deus para o estudo e a análise desta lição. Nosso querido e amado Pai, muito obrigado, Senhor, pelo altíssimo privilégio que é nosso de podermos estar ao Teu serviço. Amém. Senhor, temos a plena consciência de que não somos dignos, mas a única coisa que nos confere dignidade é a Tua graça e o Teu amor para connosco. Amém. Ó Senhor, Tu és um Deus de amor, um Deus de justiça, um Deus de misericórdia, e sabemos, Senhor, que sem Ti nada somos, sem Ti nada valemos. Mas, por outro lado, não é menos verdade que em Ti nós podemos todas as coisas. Amém. Senhor, é a Ti que nós recorremos uma vez mais, sabendo que, pela direção do Teu Santo e Bom Espírito, nós podemos compreender e ajudar outros a compreender estas magníficas verdades que têm o seu centro absoluto na pessoa divina de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Senhor, fica comigo e com a minha querida esposa, que nos usa nós, apesar da nossa indignidade, para que possamos assim vir ao encontro das necessidades dos nossos queridos irmãos e que eles possam compreender, Senhor, plenamente e perfeitamente que este sacrifício, Senhor, que nós iremos estudar, que foi prefigurado durante séculos nos tempos do Antigo Testamento e que apontavam para o nosso Salvador, possa ser compreendido e entesourado no nosso coração. Amém. Nós te pedimos tudo isto e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, como diz o título da lição desta semana, compreendendo o sacrifício. É possível que alguns de nós que nos escutam, e talvez, quem sabe, alguém pela primeira vez, já tenha ouvido falar desta questão dos sacrifícios, não é? Que eram feitos no Antigo Testamento, todas aquelas ofertas, todos aqueles sacrifícios que eram feitos, e como estamos num contexto de profecia, nos questionarmos e nos perguntarmos o que é que isto tem a ver com a questão da profecia, não é? Onde é que os sacrifícios encaixam portanto, nesta profecia, nesta ordem de assuntos e de informações que o Senhor vai dando ao seu povo para que ele compreenda este plano salvífico da parte de Deus, que não for o Senhor, nós não teríamos nenhuma esperança para um futuro, porque com certeza, porque o salário do pecado é a morte, nós estaríamos condenados à morte eterna, mas em Jesus e através do sacrifício de Jesus
e dos outros tipos de sacrifício, não é, que se fazia no Antigo Testamento, apontando exatamente para esse sacrifício do Senhor, nós compreendemos algo de extraordinário e que eu creio, marido, que é imprescindível ao cristão, porque o cristão que não tem este conhecimento e que não tem esta informação, perdeu o âmago, não é, o mais importante da questão salvífica. Se quisesse explicar mais um bocadinho, por favor, nesta introdução. Muito bem, é assim, a profecia é, por assim dizer, um mapa que o Senhor dá aos seus filhos, ao seu povo, para poderem compreender o caminho que eles, ou ele, povo de Deus, tem que trilhar neste mundo em que nós vivemos. E este mundo em que nós vivemos, como todos nós sabemos, por experiência própria, não é? É um mundo de dor, de sofrimento, de tristeza, de angústia, de depressão, enfim. Mas, graças a Deus, que este mundo não foi deixado, digamos, a esmo, sozinho, não é? Deus tem estado, como já vimos em lições anteriores, sempre tem estado no controle da história. Apesar das dificuldades, apesar da oposição do inimigo, apesar do inimigo querer barrar os planos de Deus, pois bem, os planos de Deus sempre acabam por se cumprir, o que prova de forma insufismável que Deus realmente é o soberano Senhor de toda a história. Agora, é evidente que o sacrifício supremo de Jesus Cristo na cruz do Calvário é, digamos, é o ponto-chave em toda a história. Ou seja, a história não seria aquilo que é se não fosse o sacrifício de Jesus Cristo. Porque neste conflito em que estamos todos envolvidos, e nenhum de nós pode dizer que não está envolvido neste conflito, todos estamos mergulhados, usando uma expressão popular, mergulhados até ao pescoço neste grande conflito, neste chiqueiro do pecado em que os nossos primeiros pais permitiram que acontecesse. Mas foi precisamente a este chiqueiro, este lamaçal do pecado que Jesus Cristo veio. Ele entrou na história humana. E, portanto, o sacrifício de Jesus na cruz vai ser o ponto que muda a história, ok? Então, toda a profecia, todos os eventos delineados, digamos, no mapa profético de Deus, têm o seu centro no sacrifício. Portanto, é impossível nós compreendermos ou termos uma visão ampla, digamos, dos acontecimentos mundiais e, particularmente, obviamente é isso que mais nos interessa a nós hoje, dos acontecimentos que terão lugar neste mundo precisamente antes da segunda vinda de Cristo, se nós não entendermos o lugar central que o sacrifício de Jesus Cristo tem, portanto, em toda a história, não é? E como iremos ver, mulher, nesta lição, portanto, este sacrifício supremo de Jesus Cristo, que aconteceu quando ele esteve em carne e osso aqui entre nós, não é? Como ser humano, era já prefigurado através de sacrifícios que eram aparentemente insignificantes, é o título aqui da lição de domingo, mas esses sacrifícios eram insignificantes em si, porque reparem, os sacrifícios dos animais em si não têm valor, o que tem valor é o sacrifício para o qual apontava esses sacrifícios. Agora, e já entrando aqui na temática da lição de domingo, o que nós podemos dizer, e à luz de um texto que está no Salmo 51:17, em que o salmista Davi disse o seguinte: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Ou seja, todos os sacrifícios animais que eram requeridos por Deus nos tempos do Antigo Testamento não tinham qualquer valor se o ofertante, aquele que iria oferecer o sacrifício, não o fizesse com o tal espírito quebrantado e com o coração quebrantado. Ok? E é isso que Deus requer ainda de nós. Nós hoje não temos necessidade de fazer sacrifícios porque o sacrifício total e perfeito foi feito, mas o coração quebrantado e o espírito quebrantado continuam a ser uma necessidade para nós hoje. Aqui em Gênesis, no capítulo 4, vem aquela história ou seja, da oferta que é entregue por Caim e a oferta que é entregue por Abel. E sem dúvida que o desfecho final de um e de outro contrasta. Portanto, um é aceito por Deus, o outro é rejeitado por Deus, e tentamos compreender aqui o porquê de realmente uma oferta, quando nós, portanto, percebemos o que é uma oferta, nós dizemos assim, então, mas porquê é que o Senhor aceita uma oferta e não aceita a outra oferta? Porquê é que uma tem a aceitação da parte do Senhor e a outra não tem? Mas vamos recordar isso, quando diz aqui, portanto, em Gênesis, no capítulo 4, os versículos 3 a 7,
que diz assim: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, descaiu-lhe o semblante, e então lhe disse o Senhor: por que andas irado? Porque descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Ou seja, o que é que aqui aconteceu? Nós sabemos que Caim, portanto, pela revelação bíblica, a sua profissão seria na área da agricultura, não é? Portanto, era um homem do campo, na agricultura, enquanto que o seu irmão Abel também era do campo, mas era na questão dos rebanhos, era pastor dos rebanhos. E o Senhor aqui, já lá desde o Gênesis, quando da queda do ser humano, o Senhor, quando entrega as novas vestes a Adão e Eva, ele próprio foi vestes que implica, com certeza, perceber que vinha já de um animal, não é? Portanto, que eram as peles de um animal, como que já ensinando ao casal que para um dia serem salvos da condenação do pecado, teria que haver uma morte para expiar esse mesmo pecado. Seria exatamente o tal tipo que são os animais mortos, para falar desse antitipo que viria lá no futuro, que seria o próprio Senhor Jesus. Então, Caim e Abel tinham sido educados pelos seus pais, por Deus, através dos seus pais, que compreendiam e sabiam que o Senhor aceitaria a oferta sacrificial através de um animalzinho, de um cordeiro, não é? E Caim, com certeza, conhecia isso também. Eu acho muito interessante que Caim possa ter colocado no seu coração, e agora vamos supor, especular um pouquinho com toda a humildade e respeito pela palavra de Deus, mas dizer e pensar isto: porque é que eu tenho necessidade de matar um animalzinho indefeso quando eu posso dar o melhor que eu tenho? O melhor da minha terra, o melhor das minhas árvores de fruto, o melhor dos cereais, tudo aquilo do fruto e da terra que ele tinha. Porquê ter que matar um animalzinho? Mas aqui a questão é, como diz a escola sabatina, Caim ofereceu aquilo que lhe apeteceu e Abel ofereceu aquilo que Deus pediu. E esta é a grande diferença. Ora bem. O Senhor aceita o sacrifício de Abel porque ele estava a fazer exatamente o que Deus lhe havia pedido e lhes havia pedido, enquanto Caim podia ser muito sincero na sua oferta, muito zeloso na sua oferta, muito a querer dar o melhor da sua oferta. Só que a grande diferença é que ele não estava a dar aquilo que Deus pediu. E eu achei muito interessante, marido, que o comentário do autor, por acaso é uma perspectiva que eu nunca tinha pensado neste comentário desta lição, que diz que Caim, para fazer uma oferta ao Senhor consoante Deus lhe tinha pedido, ele tinha que pedir ao seu irmão. Pois. Porque o irmão é que era o pastor das ovelhas. E quantas vezes nós, porque não queremos ceder o nosso orgulho, a nossa vontade a Deus, porque é Ele que temos que lhe pedir o perdão, a graça, a humildade, nós no nosso orgulho tentamos por nós próprios tornar-nos justos, tornar-nos a nós próprios justos, e realmente o quanto nós perdemos. Então está aqui o Senhor a abençoar aquele que foi a oferta de Abel, porque ele foi obediente oferecendo aquilo que Deus havia pedido, e Caim foi rejeitado à sua oferta exatamente porque ele ofereceu o que lhe apetecia, não aquilo que Deus havia pedido. É isso mesmo, mulher, e repara bem, tu falaste aí que, repara, e bem que Caim era lavrador e Abel era pastora. Atenção, o problema não estava na profissão de Caim, claro. Não há nenhum problema em ser lavrador, bem pelo contrário, não é? Aliás, quando Deus colocou os nossos primeiros pais no jardim do Éden, qual foi a profissão que Adão tinha mesmo no jardim? Para o lavrar e cuidar do jardim. Portanto, lavrar a terra não tem nada de errado, bem pelo contrário, é uma profissão bênção. Muito digna. Aliás, é a primeira profissão que o ser humano teve, não é? Ainda antes da entrada do pecado no mundo. No entanto, ele mostrou também que não se queria submeter ao seu irmão, porque de certo modo ele teria que pedir um favor ao ir, podia até comprar, não é? Um cordeiro ao seu irmão, mas ele, sendo o primogênito, provavelmente foi tomado pelo orgulho
não é? Estamos aqui a especular, mais uma vez, um pouco, mas ele foi tomado pelo orgulho porque, sendo o mais velho, não é? Ele era, digamos, aquele que, entre aspas, mandava no seu irmão, não é? E não queria agora submeter-se ao seu irmão mais novo. E através daquilo que aconteceu com Caim, queridos, deixem-me dizer-vos algo. Muitas vezes nós vivemos problemas na nossa vida porque também no nosso orgulho, na nossa vaidade, não queremos submeter-nos a outros. E submeter não significa, atenção, que isto fique muito claro, o mesmo tipo de sujeição que nós devemos para com Deus, não é? Claro. Para com Deus é a sujeição total, absoluta, não é? Isso é óbvio, não é? É apenas a Deus que nós adoramos, não é nenhum ser humano. Mas nos nossos relacionamentos interpessoais, nos nossos relacionamentos humanos, pois bem, a humildade de levar-nos-á sempre a considerar o outro, como Paulo nos aconselha, a considerarmos o outro como sendo superior a nós próprios. Ora, se isto não está bem assente na nossa mente e nós nos sentimos, pelo contrário, superiores aos outros, então não temos muitas vezes a predisposição para ir pedir um favor ao nosso irmão. E certamente, é uma especulação, eu sei, e certamente terá começado por aí, digamos, o problema de Caim. Ele não quis submeter-se e disse, não, eu tenho aqui tão bons frutos, eu vou oferecer o que eu quero. E o problema esteve fundamentalmente, não é, no facto de que Caim não quis obedecer exatamente àquilo que Deus tinha pedido. E, queridos, isso também é uma lição para nós. Nós não podemos obedecer a Deus ou pensar que obedecemos quando nós fazemos a nossa vontade. Aquilo que Deus quer de nós e requer de nós é que nós obedeçamos à sua vontade, àquilo que Ele pediu. Reparem, desculpem-me a analogia, talvez não seja muito apropriada, mas a ideia ajudar-vos-á certamente a compreender o meu ponto. Reparem, quando nós começámos a lidar com estas máquinas, os computadores, os telemóveis, etc., eu lembro-me que as pessoas já com mais idade tinham muita dificuldade em ambientar-se aos computadores. Por exemplo, mas isto não funciona, mas o que é que se passa com isto? Porquê? Porque há um jeito e só um jeito daquilo funcionar, não é? Não é como nós queremos, é exatamente como a máquina foi programada para trabalhar, assim é que ela trabalha. Pois bem, amigos, com Deus, Deus é um Deus de rigor. E, portanto, nós, para que Deus possa funcionar, entre aspas, em nós temos que funcionar de acordo com o modo divino. Não é o nosso modo. É como Deus prescreveu. E assim a coisa funciona, e funciona lindamente. Não é eu pensar assim, não, mas eu quero funcionar à minha maneira. Bom, cada um tem a liberdade de fazer essa escolha, mas ao fazer essa escolha, o resultado não irá ser positivo, a coisa não irá funcionar. Não funcionou com Caim e não funciona connosco. Portanto, logo no início da história humana, nós temos aqui esta lição destes dois irmãos que mostram dois caminhos, dois destinos que cada um deles escolheu, mulher. Portanto, um escolheu servir a Deus de todo o seu coração, submetendo-se totalmente à sua vontade, ao passo que o outro, digamos, foi o seu eu, que era o seu Deus, que se sobrepôs à vontade de Deus. A sua vontade própria humana sobrepôs-se à vontade de Deus. E este, queridos amigos, continua a ser o problema básico da humanidade. E a humanidade divide-se em dois grupos. Aqueles que se querem submeter inteiramente a Deus e dizendo, Deus é soberano e, portanto, eu não ponho em xeque, nem em causa, nem em dúvida aquilo que Deus diz. Assim diz o Senhor, assim está escrito. Eu posso ter dificuldade em submeter-me à vontade de Deus e tenho, e todos nós temos, mas com a ajuda do Espírito Santo nós podemos aprender a lição dolorosa, mas necessária de nos submetermos à vontade de Deus, ou então seguir o caminho que Caim seguiu de querer fazer a nossa vontade. E aí, amigos, o resultado final será catastrófico. Neste livro, Patriarcas e Profetas, vem aqui uma citação interessante que ainda nos ajuda a compreender melhor qual era o espírito com que Abel fez aquela oferta. E diz que Abel apreendeu os grandes princípios da redenção, viu-se como um pecador e viu o pecado e a sua pena de morte interpor-se entre a sua alma e a comunhão com Deus. Trouxe a vítima morta, portanto o tal animalzinho, uma vida sacrificada, reconhecendo assim as reivindicações da lei que fora transgredida. Por meio do sangue derramado, olhava para o futuro sacrifício, Cristo a morrer na cruz do Calvário, e confiando na expiação que ali seria feita, tinha o testemunho de que era justo e de que a sua oferta era aceite. Ou seja, pela fé,
esta oferta que Abel fez, cumprindo exatamente as orientações que Deus já havia dito, já estava a perceber que através destes sacrifícios o Senhor queria que o povo compreendesse e percebesse, e como diz o tal Tito, compreendesse o porquê do sacrifício, que não ia ser a questão do fruto ou do que deveria da terra que serviria para ser sacrificado ou oferecido, porque iria ser através do sangue do Cordeiro, tinha que haver derramamento de sangue, porque isso exemplificava aquilo que ia acontecer no futuro. Portanto, que era a morte do Senhor Jesus, o derramamento do seu sangue, que nos iria limpar de todo o pecado e nos justificar através da justiça do próprio Senhor Jesus, para sermos exatamente considerados salvos, não é? Para podermos ser salvos pelos méritos do Senhor Jesus, não é pelos nossos próprios méritos. Que não os temos. Então, que nós não os temos. A questão aqui é, sacrifícios insignificantes, realmente podemos torná-los insignificantes, mas o Senhor não queria que eles o fossem insignificantes. Mas bem. Foi exatamente pela postura de ritual, mecânica, com que começaram mesmo a sacrificar os animais, porque até, por isso é que o Senhor chega a dizer, por exemplo, aqui em Isaías, no capítulo 1, não continueis a trazer ofertas, não posso suportar mais essas ofertas, como ele diz aqui, estou farto dos holocaustos e dos sacrifícios, e nós questionamos, então, mas era o Senhor que havia pedido esses sacrifícios e essas ofertas. Pois era. Mas cá está, como tu disseste em Salmo 51, o sacrifício mais agradável que o Senhor queria era a contrição de coração, era o reconhecimento de que precisamos de Jesus para sermos salvos do pecado. E fazer uma prática apenas ritual, mecânica, mesmo das coisas que Deus pede, nós não estamos a entender aquilo que é o espírito da lei, aquilo do porquê de o Senhor nos dar a orientação, os princípios para a nossa vida, e realmente aqui Caim não percebeu, Caim rejeitou, Caim resistiu àquilo que o Senhor pedia, e agora eu faço esta questão para nós que estamos no século XXI, não é? A perguntar até que ponto nós até nos dizemos sacrificar qualquer coisa para Deus, mas será que estamos a fazer a nossa vontade ou estamos a cumprir a vontade de Deus? Pois. Reparem, mesmo na questão de uma música, de uma alimentação, de um estilo de vida, que ofertas é que nós damos ao Senhor? De acordo com aquilo que nos apetece, da nossa própria vontade, de forma a podermos continuar a sentir-nos bem, ou é verdadeiramente o sacrifício que o Senhor vai pedindo? Aliás, o Senhor mesmo diz através do apóstolo Paulo que apresenteis os vossos corpos como sacrifícios vivos, não é? E portanto isto vai tocar no âmago do nosso modus vivendi, ou seja, a forma como nós vivemos, e vai tocar em tudo na nossa vida. E aqui estamos sempre a ter este confronto, este conflito entre aquilo que nos apetece, Caim, em relação àquilo que realmente devemos de fazer, Abel. Isso. E portanto aí temos esta luta constante. Eu creio que resumiste de forma muito, muito pertinente e clara este grande conflito que todos nós temos. E reparem, queridos, deixem-me dizer-vos uma coisa. Quando nós cristãos, falamos em aceitar Jesus como nosso Salvador, eu creio que por vezes, e reparem, eu não estou a fazer nenhuma crítica porque eu próprio já passei por essa incompreensão, que aceitar Jesus é reconhecer que Ele é realmente o Salvador da humanidade. É isso, sim, mas é muito mais do que isso. É nós submetermos a nossa vontade inteiramente àquilo que Ele ensinou e àquilo que Ele requer de nós. Aceitar Jesus e depois não aceitar a sua vontade ou alguma indicação ou algum conselho da sua vontade, pois bem, é uma incoerência total, amigos. Exato. Então, quando nós dizemos que aceitamos Jesus, é aceitar implicitamente tudo o que Ele diga. Não é eu aceitar algumas coisas que Ele diz e depois outras não aceitar. Isso não é coerente, queridos. Não faz sentido. Portanto, aceitar Jesus é o que Deus diz, está dito. E, portanto, nós não pomos isso em causa. Isso é normativo, isso é soberano, isso é a autoridade máxima. Nós podemos depois raciocinar com base ou na base do que está escrito, do que está revelado, ok? Podemos
e temos essa liberdade de raciocinar, de interligar as coisas. Agora, pôr em causa a palavra de Deus, os ensinos de Deus, amigos, eu recomendo-vos fortemente, nunca façais isso. E se alguma vez fizeram, pois bem, peçam perdão a Deus e digam: Senhor, eu na minha loucura agi desta maneira, eu pus em causa a Tua palavra, ó Senhor, por favor, ajuda-me a que eu possa reconhecer que a Tua palavra é soberana, tem autoridade absoluta sobre mim. E quando nós nos submetemos, longe de ser algo que nos vai privar de liberdade, pelo contrário, vai nos dar muita liberdade, vai nos dar muita felicidade. Vai nos trazer alegria ao nosso coração. É na medida em que nós obedecemos à vontade de Deus que nós podemos desenvolver-nos, ganhar satisfação nesta vida, verdadeiro gozo, é no caminho da obediência. Nunca, nunca, nunca por nunca ser no caminho da desobediência. Que Deus nos ajude a compreender este princípio fundamental. É interessante, aqui no início da lição de segunda-feira, faz-nos pensar algo que ainda hoje é bastante atual, sobretudo hoje quando se pretende defender bastante a questão do ecossistema, da natureza, dos animais, e realmente há quem critique todo este conceito de sacrifícios que Deus havia pedido no passado. Porquê matar tantos animais, porquê que realmente teria que ser exterminado tantos animais, dizendo que realmente é algo de muito cruel, de muito duro, e em certa maneira injusto. E o autor diz aqui, no entanto, é precisamente esse o objetivo. Pois Porquê? Porque a morte de Cristo foi realmente também muito cruel, foi dura e foi injusta. Ou seja, o inocente a morrer pelo culpado. Isso. E foi exatamente isso que foi preciso para resolver o pecado. Foi um justo ter morrido por todos os injustos. Isso. Ou seja, ao contrário de nós pegarmos nesta questão de dizer mas coisa horrorosa, realmente porque é que houve necessidade de tudo isto, é para nós entendermos minimamente que assim como nós até consideramos esta questão do animal morrer injustamente, não é? Um animal, repara aí, uma ovelhinha, não é? Um cordeirinho, uma coisinha tão sensível, tão dócil quanto um animal destes, que nos custa realmente perceber e imaginar o que é que poderia custar ao ser humano poder fazê-lo. Mas isto nem chega perto daquilo que foi a verdadeira morte e sacrifício do verdadeiro Cordeiro, que foi o Senhor Jesus, não é? Que, agora, a questão é, como é que nós compreendemos então, marido, Hebreus 10, do versículo 3 a 10, que vai trazer uma informação pertinente a dizer que não é o sangue, ou seja, é impossível que o sangue dos animais, como diz aqui, remova os pecados. Mas foi o Senhor que pediu o sangue dos animais. Então vamos tentar compreender isto. Se calhar ler um pouquinho aqui. Certo, eu vou ler precisamente o texto aqui referido na lição de segunda-feira, que é Hebreus 10, a partir do versículo 3 e até ao versículo 10, que diz o seguinte: Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Porque é impossível, acrescenta o apóstolo Paulo, que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Ou seja, falando factualmente, não é o sangue dos touros, nem dos bodes, nem dos cordeiros, nem de qualquer outro animal que remove os nossos pecados. Isto é claro, claríssimo. Aliás, nunca foi intenção de Deus que os sacrifícios dos animais tivessem qualquer valor em si mesmos. Não. Isso nunca aconteceu. O que Deus queria é que na mente daqueles que iriam sacrificar, a seu pedido sim, estivesse a ideia de que o sacrifício que iriam fazer não tinha valor em si mesmo, mas era o sacrifício para o qual aquele sacrifício apontava. Esse tinha valor. E qual era esse sacrifício que tinha valor? O do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como João Batista disse quando viu Jesus e apontou para ele. Esse sim tinha valor. E Paulo diz ainda, pelo que entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse, eis que venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Portanto, isto refere-se àquilo que Cristo vai decidir fazer, portanto, fazer a vontade do Pai. E fazer a vontade do Pai para quê? Para redimir, para resgatar, para reaver uma raça que se tinha extraviado dos caminhos de Deus. Ok?
Então reparem, Deus até podia de forma muito justa dizer, olha, mas não fui eu que afastei esta raça, foram eles que se afastaram de mim próprio, foram eles que não quiseram ter nada comigo, foram eles que desobedeceram, então pronto, eu não quero saber mais deles. Não, Deus deu uma outra oportunidade. E Deus é o Deus das segundas oportunidades e muitas vezes das terceiras e quartas e quintas e tantas oportunidades que o Senhor, na sua graça, nos concede. Então o Senhor quis dar uma outra oportunidade à humanidade. E então foi através desse sacrifício, portanto, supremo de Jesus Cristo. Então, quando aqui diz no versículo 10, que é o versículo que conclui estes textos propostos, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Então este é que é o sacrifício supremo. Que sacrifício é este? É o de alguém morrer em nosso lugar. Porque, reparem, queridos, Jesus tinha sido muito claro ao dizer aos nossos primeiros pais, no dia em que dele comeres do fruto da árvore proibida, certamente morrereis. Então, o salário do pecado é a morte, diz Paulo também, claramente, em Romanos 6:23. Então, só havia uma forma de poder redimir e seria passando pela morte, ou seja, era necessário entrar na morte. Já que usei uma ilustração que irei usar uma vez mais. Imaginem o seguinte, imaginem um terrorista que pega em pessoas, as faz reféns e as leva para um sítio onde elas estão feitas reféns. E agora, digamos, essas pessoas só podem sair dali se houver alguém que tenha a coragem e a força e o poder necessários para conseguir entrar dentro dessa fortaleza que é detida por esse inimigo, por esse terrorista, e conseguir dessa fortaleza redimir, resgatar os prisioneiros que aí ficaram presos. Pois bem, essa prisão, essa fortaleza é a morte. Quem é o grande terrorista? Satanás. A partir do momento em que os nossos primeiros pais fizeram a vontade de Satanás, tornaram-se seus reféns. E onde é que Satanás tomou reféns? Onde é que ele os colocou? Na morte. Então reparem, por essa razão é que nós dizemos, como cristãos, que era necessário que Cristo tivesse que morrer. Porquê? Porque Jesus tinha que entrar dentro da fortaleza onde estavam reféns. Que fortaleza era essa? A morte. Então Jesus teve que entrar na morte para resgatar os que estavam na morte. Entendem a analogia? Então, a morte de Jesus Cristo era absolutamente necessária. Sem a morte de Cristo não era possível haver salvação. Jesus teve que entrar onde nós estávamos feitos reféns pelo grande terrorista do universo, que é Satanás. E Jesus Cristo é o grande resgatador, que nos resgata do poder desse terrível terrorista. Aliás, e por falar em terrorismo, que é um termo que está hoje muito em voga, e está em voga porque há cada vez mais atos de terrorismo, reparem, todos os atos de terrorismo que hoje possamos ver, que já vimos, que vemos e que ainda possamos ver, todos eles são uma cópia mais ou menos exata do grande ato de terrorismo que Lúcifer fez no universo. Porque Lúcifer é que é o terrorista mor. E é a partir desse terrorista mor que os outros copiam o exemplo ou seguem o seu exemplo. É isto, amigos. É exatamente por isso que, pelo facto do Senhor Jesus ter vindo a este mundo e ter morrido, portanto ter dado o seu sangue no sentido de nos justificar e de nos purificar de todo o pecado, que todos esses serviços sacrificiais antigos até àquele momento acabaram por cessar. Isso. Portanto, já não havia mais necessidade de o Senhor usar essa simbologia, porque nós estamos no contexto, neste trimestre dos símbolos, não é? Daquilo que representa, e portanto esta simbologia que o Senhor usou durante vários tempo para o seu povo, para compreender vários séculos, e milénios em que o tipo representava o antitipo. Quando esse antitipo, que é o próprio Senhor Jesus, vem a esta terra e morre naquela cruz, cessam todos os sacrifícios práticos, portanto, que o Senhor havia pedido, tanto que o próprio véu do templo, não é, rasga-se, como que dando a entender que finalizou para sempre o sistema sacrificial. O sistema sacrificial. E, portanto, essas cerimónias sacrificiais, essas leis sacrificiais, é que cessaram, é que terminaram a quando da morte do Senhor Jesus. Exatamente. Não tem nada a ver
com a lei moral, não tem nada a ver com os princípios morais, porque esses são eternos. Claro. A lei dos 10 mandamentos, a lei moral, não tem nada a ver com a lei sacrificial, das cerimónias, dos sacrifícios que faziam com os animais. Com a morte do Senhor Jesus, esses sacrifícios terminam. Não tem razão nenhuma de continuarem a ser mortos animais, porque o verdadeiro Cordeiro de Deus, como tu recordaste, o João Batista a dizer, aqui está o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Esta linguagem era perfeitamente perceptível ao povo de então, porque eles sabiam que durante todos esses séculos e eras tiveram a sacrificar para aquele momento. Isso então mesmo. João Batista é usado por Deus, aqui está aquele a quem nós aguardávamos, e durante todas estas eras e os sacrifícios que fizemos, era para chegar a este momento, para compreendermos que só o sacrifício de Jesus é capaz de nos limpar de todo o pecado e de nos dar uma nova oportunidade de vida, uma nova vida em Cristo Jesus. E isto realmente é algo de maravilhoso. Sem dúvida. Okay? Eu gostei aqui ainda desta expressão que o autor usou, que os sacrifícios, aliás, ele diz que alguns descreveram os sacrifícios como mini profecias da morte de Jesus na cruz. Cada vez que um crente em Deus fazia um sacrifício, ele estava a viver uma mini profecia que apontava para o grande evento por vir, esse grande evento que mudou o curso da história. Exato. Isto é fabuloso. Aliás, é fabuloso compreendermos isto, mas eu digo mesmo assim que nós não compreendemos a totalidade. Não compreendemos. E o sacrifício de Jesus na cruz, aquilo que ele permitiu passar e fazer para o nosso resgate, será objeto de estudo por toda a eternidade. Então, reparem, se nós pudéssemos compreender este assunto agora na sua totalidade, não precisávamos da eternidade toda para o compreender, não é? E a eternidade nunca acaba e havemos sempre de estudar este assunto e nunca o esgotaremos. É algo espantoso mesmo. Essa libertação e essa fidelidade de Deus ao seu povo é de uma forma extraordinária e evidente quando do Cordeiro chamado o Cordeiro da Páscoa, não é? Portanto, essa Páscoa que tem o seu início ou o seu primeiro ato de conhecimento do que é que isso significa, não é? A Páscoa, o que é isso? O Cordeiro Pascual, não é? O que é que isso significa? E nós encontramos isso exatamente no Antigo Testamento, essa libertação do povo de Deus quando eram escravos no Egito, não é? E o Senhor vai prepará-los para a noite da grande libertação. Certo. Aliás, a Páscoa, Pessá, quer dizer exatamente em que o anjo do Senhor vai passar por todas as casas, e aquelas casas que estão cobertas nos seus umbrais pelo sangue de um cordeiro, não é? Que o Senhor havia dito ao povo para pôr nos umbrais das portas esse sangue aspergido, e lá está, mais uma profecia indicando, não é? Que realmente o sangue é que tem o poder para nos libertar, para nos salvar da morte, porque naquela noite o anjo enviado por Deus era o anjo da morte, portanto todos os primogénitos iriam ser mortos. Foi a última praga, não é? Que o Senhor enviou àquele povo resistente, em que o Senhor havia chamado com paciência, dito, apelado, mas o povo era resistente, e o Senhor faz com que o seu povo acabe por ser nessa noite libertado, não é? Da escravidão. Lá está, como há pouco tu disseste, marido, Deus vai exatamente onde eles estão reféns, e o Senhor vai tirá-los daquele contexto e lhes vai dar a liberdade, a libertação, para eles saírem como um povo livre, e como realmente vemos a fidelidade de Deus e a proteção de Deus, que começa já aí o Cordeiro Pascual, o Cordeiro Pascal. Sabem, e voltando a falar desta ideia de libertação, de resgate, aquele que quer resgatar alguém, que quer salvar alguém, tem que ir ao local onde a pessoa a resgatar está. Não há isto de resgate por telecomando, não é? Ou à distância, não. O resgatador tem que ir lá onde a pessoa está. Se é um náufrago, pois bem, o salvador tem que ir ao local no mar onde está o náufrago. Se é um bombeiro, para salvar alguém que está dentro de uma casa em chamas, ele tem que entrar lá no local onde a pessoa está.
Portanto, Jesus imiscuiu-se completamente no chiqueiro onde a raça humana tinha caído, e Jesus teve que entrar, desculpem uma expressão, mas é a pura realidade, Deus teve que entrar no chiqueiro da história humana para libertar a raça humana que tinha caído nesse chiqueiro, nesse charco, ok? Nesse pântano, nesse lamaçal, ok? Então, Deus não se importou de sujar as mãos, de sujar o seu corpo, de entrar dentro da história, de entrar dentro do lamaçal, porque ele queria resgatar desse lamaçal aqueles que lá tinham caído, ok? É como alguém que cai dentro de um poço. Imagina uma criança que cai dentro de um poço, e a única maneira de a libertar não é dizendo, dando sinais lá de cima, não, alguém tem que ir lá abaixo e tem que pegar na criança e tem que a trazer de volta para cima. É isso que Jesus fez. Portanto, é algo eminentemente prático. Ok? Não há aqui teoria nenhuma. Isto é tudo bem prático. Agora, os símbolos, as figuras, aquilo que era teórico, era tudo aquilo que ajudava mentalmente, conceptualmente as pessoas a compreender aquilo que iria depois tornar-se prático, tornar-se material, palpável, tangível. E isso aconteceu quando Jesus encarnou como ser humano nesta terra, e portanto eu gosto desta expressão. Jesus irrompeu na história humana, Jesus entrou cá dentro, ele calçou os nossos sapatos, ele vestiu a nossa pele, ele esteve cá dentro, ele não nos salvou dando ordens lá de cima do céu, ele veio cá dentro do chiqueiro e foi daqui que ele nos tirou. E ele teve que sujar todo, ele teve que sujar-se no sentido que entrou dentro, não se sujou interiormente, porque Jesus nunca pecou, não é? Mas Jesus, ele teve que mergulhar cá dentro para nos poder resgatar. Não havia outra forma, não havia mesmo. Volto a dizer, portanto, não se trata de uma operação resgate por telecomando, não, tem que ser algo prático, eminentemente prático, e Jesus viveu isso na prática, na pele. Isso tem que estar muito claro na nossa mente. Não é por acaso que alguns versículos em Isaías e em Coríntios que nós encontramos diz que ele foi oprimido e humilhado e não abriu a sua boca. O cordeiro foi levado para o matador e como ovelha muda perante os seus tosqueadores não abriu a sua boca. Ou seja, o Senhor tinha consciência de que ele era o cordeiro que tinha que ser sacrificado e entrega a sua vida exatamente para a salvação de muitos. Porque ele, de muitos, queria de todos, não é? O Senhor quer a salvação de todos. Mas aqueles só que realmente aceitam este sacrifício, que aceitam pela fé e têm confiança pela fé de que realmente o Senhor é suficiente na nossa vida, o Senhor é tudo na nossa vida, então nós receberemos uma graça, e a graça é a salvação, não é? Em Cristo Jesus. Sem é uma dúvida. Graça que nos é dada. Portanto, lição... Só aqui resumindo a lição de terça-feira, a mulher, que é o seguinte... Este cordeiro que foi sacrificado na primeira Páscoa foi ainda celebrada no Egito, poucas horas antes de eles saírem do Egito, não é? E foi durante a noite que eles saíram. Portanto, este cordeiro que foi sacrificado, um cordeiro em cada família, não é? Ou em grupos de pessoas, consoante as posses das pessoas. Então, este cordeiro representa, portanto, Jesus Cristo. E cada ano, quando o cordeiro pascual era sacrificado, precisamente esse cordeiro da Páscoa apontava mais uma vez para Cristo Jesus. Ok? Exato. Muito bem, vamos avançar. Vamos avançar aqui na quarta-feira, fala desta questão do primeiro grande templo, não é? O magnífico, não é? Templo de Salomão. O Templo de Salomão, que havia sido realmente construído como nenhum outro, desde sempre e para sempre. Portanto, foi um templo em que ele dedicou-se plenamente a essa construção para o melhor ser construído para Deus, sem dúvida. Mas é interessante que depois o profeta Ageu vai aqui falar de algo que nós dizemos, então, mas todos sabemos que o primeiro templo foi o mais magnífico. Como é que Ageu vai aqui dizer, no capítulo 2, se quiseres ler, marido, Ageu 2, versículos 7 a 9, o que é que ele diz aí? E já agora deixem-me só fazer aqui dar aqui uma pequena nota. Infelizmente há versões bíblicas que não traduziram estes versículos de forma correta, portanto deturparam, e por isso eu vou ler na versão que eu considero ser uma das mais fidedignas, que é a Almeida Revista e Corrigida, e diz assim, portanto, em Ageu 2, 7 a 9, e farei tremer todas as nações. Quando aqui diz tremer
é levá-las a tomar consciência da realidade. E farei tremer todas as nações, e virá, gosto tanto desta expressão, o desejado de todas as nações. O desejado de todas as nações. Quem é este o desejado de todas as nações? É Jesus Cristo, obviamente. E encherei esta casa de glória. Que casa? Pois bem, não era mais o templo de Salomão. O templo de Salomão tinha sido destruído no ano 586 a.C. pelos exércitos babilónicos, ok? E depois do exílio que o povo de Judá teve que sofrer em Babilónia durante um período de 70 anos, e isto tinha sido profetizado por Deus através do profeta Jeremias, e está registado em Jeremias 25 e em Jeremias 29, que o povo de Judá iria estar exilado em Babilónia durante 70 anos. Pois bem, após o regresso desse exílio, no tempo dos sacerdotes Esdras e Neemias, e de Zorobabel e de outros, pois bem, o templo então foi reconstruído. Agora, pasmem com isto. No segundo templo nunca se manifestou a presença de Deus visível, como se tinha manifestado no primeiro templo e no santuário no deserto. Qual era o sinal da presença de Deus? Aquela famosa Shekinah, aquela nuvem. No segundo templo nunca se manifestou essa nuvem. Nunca. Mas o profeta Ageu, que é um profeta pós-exílico, ou seja, um profeta que viveu e exerceu o seu ministério num período da história, ainda no Antigo Testamento, claro, mas após o exílio em Babilónia, por isso é que se chama pós-exílico, após o exílio, este profeta Ageu vai dizer, versículo 9 de Ageu 2, a glória desta última casa, a última casa era o segundo templo, o primeiro templo era o chamado Templo de Salomão, ficou assim conhecido na história, a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar, ou seja, lá no templo, darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Deixem dizermos, os judeus nunca perceberam esta profecia de Ageu 2.9. Nunca. Eles diziam, mas não percebemos. Então se o segundo templo não tem a Shekinah, quando o primeiro tinha, como é que a glória deste templo... Nem tinha a arca. Nem tinha a arca, exatamente, porque a arca tinha sido escondida antes da destruição do primeiro templo e nunca mais foi achada, até o dia de hoje, não é? Alguns já dizem que encontraram, mas são fake news. Não há provas concludentes de que a arca tenha sido encontrada. Alguns dizem que ela provavelmente ainda vai ser encontrada, enfim, será ou não, isso para mim, sinceramente, é irrelevante. Volto a dizer, portanto, o povo judeu não percebia como é que esta profecia de Ageu fazia sentido. Pois bem, os cristãos percebem. Porque foi neste segundo templo, que depois não foi reconstruído, mas sofreu obras de reparo durante 46 anos no tempo do rei Herodes, foi neste templo que o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, entrou no templo. E essa presença do próprio Deus no templo é que fez com que esse segundo templo tivesse uma glória maior do que o primeiro templo, porque Jesus nunca tinha entrado em pessoa no primeiro templo e no segundo entrou. Estão a ver? É isto que faz a diferença. Claro, porque os judeus não aceitam, ou não aceitaram, e muitos ainda hoje não aceitam, que Jesus é o verdadeiro Messias, não é? Profetizado por todos os profetas no Antigo Testamento, não é? Então eles não compreendem, portanto, esta profecia de Ageu, nem podem compreender. Okay? E é algo maravilhoso a gente poder trazer como ensinamento, não importa que nós tenhamos o melhor que o mundo possa oferecer, se Deus não estiver presente, de nada isso vale, essa grandiosidade humana, não é? De tantas coisas, tanto valor que é dado a tantas coisas. E aqui nós vemos que é a presença de Deus é que torna tudo grandioso. Ora bem. A nossa vida fica grandiosa se Deus estiver presente em nós. A nossa família é grandiosa se o Senhor se mover na nossa família. A nossa igreja é poderosa se o Senhor realmente se mover entre nós e estiver entre nós. Ou seja, é a presença de Deus que torna todas as coisas grandiosas. Tudo aquilo que o ser humano possa fazer separado de Deus não tem a grandiosidade que só o próprio Deus pode dar. Eu diria mesmo, não tem nenhum valor. De todo. É valor zero. É isso mesmo. Valor zero. Isso mesmo. Na quinta-feira, porque tu nos criaste todas as coisas sem dúvida, ou seja, os profetas foram trazidos para perto de Deus através de visão que o Senhor foi dando a cada profeta. Por exemplo, o Ezequiel viu no seu trono, Isaías visitou o templo,
João foi escutado até em visão, portanto, como vemos em Apocalipse, ou seja, os tipos do Antigo Testamento no serviço do santuário indicavam que havia apenas um caminho, não é? Pelo qual o homem poderia realmente entrar na presença de Deus. E qual era o único caminho? Era através do sangue do Cordeiro. Portanto, o próprio Senhor Jesus através do próprio Jesus, não é? E então nós temos aqui várias visões que são dadas a Isaías, a Apocalipse, e aqui a pergunta que é feita é: que verdade acerca de Deus está a ser realçada nestas visões quando fala sobre esta questão do templo, marido? Ou seja, ver o Senhor Jesus no templo junto do Pai, não é? O que é que isto quer ensinar a cada um de nós ainda hoje, e que percebemos isso através deste relato bíblico, de forma sucinta? Muito bem. Eu vou ler destes versículos aqui mencionados em Apocalipse 4, 7 a 11, apenas o versículo 11. E este versículo 11 diz assim: digno és, Senhor, de receber o quê? Glória e honra e poder. Porquê? E a resposta vem logo a seguir. Exato. Porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Qual é o motivo da verdadeira adoração? O motivo da verdadeira adoração é que nós adoramos aquele que é o nosso Criador. É o Criador de todas as coisas. E o título da lição desta quinta-feira dá a razão dessa adoração, porque tu criaste todas as coisas. A razão pela qual nós adoramos a Deus é porque Ele é o nosso Criador, é o nosso mantenedor. Sem Ele não há vida, não há mesmo. Portanto, porque Ele nos trouxe à existência. E reparem, o milagre da vida é um mistério, não é? Como é que duas sementes tão minúsculas podem se juntar e formar uma vida, não é? Com tantas e tantas células tão diferenciadas entre si, e como é que a partir de duas células se multiplicam milhões e milhões e milhões de células, não é? E cada uma diferenciada, ou seja, aquelas duas células têm que ter toda a codificação. E hoje, através da genética, nós sabemos, portanto, enfim, sabemos um pouco mais, não é? Pois. Não sabemos tudo, certamente, mas sabemos que, portanto, nessas duas células vai toda a informação que depois vai ser replicada e vai fazer com que as células se diferenciem e que vai dar este conjunto magnífico que é um ser humano. Quer dizer, é algo tão maravilhoso, tão espantoso, tão fora do nosso alcance, que realmente é algo de sublime, de maravilhoso. E a razão que a palavra de Deus nos dá para nós o adorarmos é porque Ele é o nosso Criador. E para além de ser o nosso Criador e mantenedor, é também, como acabámos de ver até agora, o nosso Salvador. Aquele que se imiscuiu na história humana para nos vir resgatar do poço onde nós caímos. Enfim, não literalmente, mas no sentido figurado, não é? Então, reparem, temos todas as razões e mais algumas para adorar este Deus. Porque, repito, Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Salvador. E, irmãos, quando nós percebemos isto, nós compreendemos a verdadeira filosofia da história. Nós percebemos a interação que tem havido e continua a haver entre as nações, porque no fundo, todas as nações que compõem o nosso planeta, há nações que temem a Deus e há aquelas que não temem a Deus. Ou melhor, há um povo que Deus está a formar hoje, que vai temer cada vez mais a Deus, que vai ser obediente na plenitude aos seus mandamentos, através da operação do Espírito Santo nesse mesmo povo, e haverá depois os outros, que infelizmente serão a grande e esmagadora maioria, que não querem saber de Deus para nada. Portanto, esta é a realidade, ou seja, toda a história humana é, no fundo, a história de duas sementes. Quais sementes? Aquelas duas sementes de que Jesus falou aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, lá bem atrás no Jardim do Éden, quando ele falou da descendência da serpente e da descendência da mulher, ou melhor, do descendente da mulher, que iria ser Jesus Cristo. Pois bem, toda a história que é balizada pela profecia tem o seu grande centro no enorme e poderoso sacrifício que Jesus fez em nosso favor. Não entender isto é passar completamente ao lado da filosofia da história. Completamente. O Senhor seja louvado pela sua palavra. Nós vamos terminar com uma oração que eu vou fazer, está bem? Querido Deus e nosso amado Pai, é sempre, sem dúvida, uma grande bênção abrir a Tua palavra, sermos expostos, Senhor, às informações que de forma tão
tão maravilhosa, Senhor, tu deixaste para a humanidade. Nós te agradecemos porque não precisamos de ficar na ignorância, Senhor. Te agradecemos porque conseguimos compreender, com a ajuda do teu Santo Espírito, o significado de todos os sacrifícios e, acima de tudo, o maior de todos, que foi o teu, Senhor. Amém. Obrigada porque te doaste, obrigada porque te entregaste por cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a aceitar pela graça e pela fé esse sacrifício feito por nós, para que em breve possamos, Senhor, descansar de todas as tribulações e dificuldades, quando em breve voltares a este mundo e nos levares contigo, Senhor. Abençoa cada irmão, cada irmã, cada amigo que nos escuta neste momento, que possas abençoar cada um deles, cada um de nós nos nossos desafios, que permitas, Senhor, que cada vez mais tenhamos desejo e anseio de estudar a tua santa palavra. Amém. Fica connosco, Senhor, abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Foi um prazer estar com cada um de vós. Até para a semana, se Deus quiser. Até para a semana, se Deus quiser.